Nesse vídeo a gente vai falar sobre a destruição de Ahriman-Ptah, a Atlântida do passado, o giro do firmamento e a inversão magnética. Eu ia fazer esse vídeo aqui todo bonitinho, roteirizado, mas eu vi que ia levar muito tempo e daria muito mais trabalho, então vou dar uma resumida aqui no assunto. Se vocês gostarem, eu faço até uma série sobre isso. E esse vídeo aqui vai ser uma continuação do último que eu falei sobre esse assunto, que é A Segunda Alma de Deus. Vou deixar ele na descrição e no card para quem não assistiu. Para dar uma resumida no assunto e pra gente relembrar, os Atlantes ficaram sabendo que ia acontecer a inversão magnética e aí os sacerdotes começaram a fazer a preparação para a evacuação. Só que, assim como no dilúvio lá da Bíblia, muita gente não acreditou, não botou fé e continuaram a viver a vida normal, como se nada fosse acontecer. Eu quase esqueci de mencionar, eles ficaram sabendo dessa inversão magnética por conta de outra que já teve no passado, que acabou deixando o norte do continente totalmente debaixo do gelo. Daí os sacerdotes começaram a fazer os planos, para a evacuação de Atlântida, que não era uma coisa tão simples, tinha muita gente, era um continente inteiro e imagina o tanto de pessoas, toda a logística, não só de levar as pessoas, mas comida também e tudo que eles precisassem para sobreviver à inversão, E aí eles começaram de fato a execução do plano, que levou vários anos. Construíram 200 mil mandites, que eram barcos que tinham uma estrutura que não afundava. E nisso passou o tempo, nasceu Osíris, ele se tornou rei. Nasceu também o irmão dele, o Sete, que era super invejoso e queria reinar. Parece até a história do Rei Leão, o Scar e o Mufasa. Toda essa história aí eu contei no vídeo passado, então assiste lá. Mas resumindo aí, dias antes da inversão, o Seth resolve atacar Osíris, atacar todo o reino lá, a capital. Galera tava toda preocupada com a inversão, nem prestaram atenção nas defesas, o cara destruiu tudo, não tava nem aí. Imagina só, os caras passam anos se preparando pro desastre, vem um doido lá, invejoso, e destrói boa parte do que tinha levado anos para ser construído. Daí chega o esperado dia da inversão, o céu fica vermelho, começa a rachar todo lugar, terremoto para todo lado. No meio desse balaio aí, o Seth e o Horus estão lutando. O Horus é o filho do Osíris, Também conto isso no outro vídeo. Aquele desespero todo, corre-corre, os soldados do Seth destruindo tudo, os templos, saqueando. Só que aí quando de fato começou a inversão, o céu ficou vermelho e foi aquela multidão de gente para os templos, O pessoal passou a vida inteira negando a Deus, fazendo o que bem entendia, e aí quando chegou a catástrofe já era tarde demais. O firmamento girou 72 graus e aí a terra afundou sob o peso dos pecados daqueles atlantes. Os oceanos engoliram cidades inteiras e o continente de Ahriman-Ptah desapareceu para sempre, deixando apenas um imenso vazio onde antes existia um império próspero. E aí, logo no primeiro dia depois desse grande cataclismo, o sol não nasceu mais no oeste, como de costume, mas sim no leste. O curso dos céus tinha sido invertido, e o mundo estava diante de uma nova era astronômica. Aí eu paro e fico imaginando, você vê a sua vida toda o sol nascendo de um lado e de repente, depois de uma destruição dessa, ele começa a nascer do outro. Não imagino nem o terror que deve ser, Depois de tudo que esses Atlantes passaram e aí mudar completamente a configuração do céu. O sol, que antes avançava sobre a constelação de Leão, agora recuava, marcando o início de um ciclo retrógrado que ecoaria por milênios. O Sol, assim como um barco, passou a navegar em sentido contrário na Via Láctea, cercado pelas 12 constelações do Zodíaco. Só que nessa catástrofe aí nem todo mundo foi para os Campos Elíseos, muita gente sobreviveu. Porque pensa, eles ficaram quase 200 anos ali construindo, preparando para essa inversão. Mesmo com a investida do Sete destruindo muita coisa, ainda sobrou muitos barcos. Imagina, 200 mil barcos, 200 mil mandites foram feitos. Esses sobreviventes ficaram aí no mar por vários dias à mercê das ondas. Muitos deles foram arrastados para as costas africanas mais próximas ali. A história diz que foram mais ou menos 100 quilômetros atravessando as ondas, até que eles chegaram na costa africana. E nessa época aí tinha mais gente morando na Terra, no restante da Terra, não só em Atlântida, tá? Atlântida era só um continente.
E esses Atlantes iam e vinham do continente deles para os outros continentes. Tava até falando no Chave Mestra Mais esses dias, lá na série do Despertar dos Atlantes, tem um códex bem antigo que chama Popol Vuh, é um códex maia que fala exatamente que as tribos iam e vinham das Américas aí, e frequentemente eles recebiam esses irmãos que trocavam tecnologia com eles. Então esses Atlantes, apesar de terem sobrevivido ali, mesmo conhecendo o continente africano, como teve essa inversão, muita coisa foi destruída. Aquela região do Saara, que antes era totalmente verde, ficou um deserto. E com tanta água dá até para imaginar de onde veio tanta areia que tem naquele deserto. Então, mesmo eles sobrevivendo e conhecendo o continente, eles chegaram, parecia que era outra terra, parecia um lugar totalmente diferente. A história conta que os povos locais, já acostumados aí com esses tipos de desastres, eles conseguiram sobreviver subindo nas montanhas. A destruição de Ahrameptah abriu um imenso oceano oriental, que mais tarde se tornou conhecido como Oceano Atlântico. Apenas algumas ilhas vulcânicas emergiram das profundezas, as chamadas Ilhas Afortunadas, conhecidas hoje como Canárias. Simultaneamente, a cadeia montanhosa que ligava a Península Ibérica ao Atlântico desmoronou, criando a foz do que hoje chamamos de Estreito de Gibraltar. E mais ao sul, a crosta terrestre se contraiu, rasgando o continente e dando origem ao estreito de Bab el-Mandab, que separa o Egito da Arábia. Mas pensa, para os sobreviventes a geografia era irrelevante naquele momento. Quando eles finalmente pisaram em terra firme, procuraram desesperadamente por referências familiares. Mas tudo tinha mudado. O próprio eixo do firmamento parecia deslocado, e realmente foi deslocado. O principal, o Sol que antes se erguia sobre a terra natal deles, agora mergulhava no oceano. Até no túmulo de Ramsés II tem um símbolo esculpido. 2 leões unidos sustentando um sol brilhante no céu invertido. Você tem um leão apontando para cada lado, os 2 giros diferentes do firmamento e o sol bem no meio. E aí a história fala que esses sobreviventes, eles passaram 3 milênios percorrendo 3.000 quilômetros, mais lento que uma tropa de lesma. Essas datas aí que eles dão, eu fico meio assim, cara, é muito tempo. O povo que escrevia na antiguidade acho que não tinha noção muito do tempo não, viu? Porque, nossa, 3.000 anos é muito tempo, cara. Mas é isso, 3.000 quilômetros em 3 milênios, em busca da terra amada, Tamerit. O solo que um dia se tornaria sua segunda pátria, Atkaptah, ou no grego, Egito. Depois do cataclismo, a cada amanhecer eles se prostravam diante do sol nascente. Só que eles não estavam adorando ao sol, estavam agradecendo ao Criador. Só que com o tempo, acho que isso daí perdeu o sentido e acabou virando uma adoração ao sol mesmo. Os textos sagrados que antes eles negligenciavam, agora ganharam um novo significado. Os ensinamentos dos sacerdotes que foram ignorados naquele tempo de tranquilidade de Ahrameptah, agora eram recebidos com reverência por uma humanidade renascida. Esses mesmos princípios que guiariam os faraós 4.000 anos depois, já estavam sendo reconstruídos ali, entre os que sobreviveram ao fim do primeiro mundo. Futuro incerto, terra desconhecida, mas uma coisa era clara, eles não estavam começando do zero. Nos corações e mentes dos resgatados ainda ardia o fogo do conhecimento. Eles mantiveram a inteligência desenvolvida ao longo dos milênios e a memória dos princípios universais, que guiavam suas ciências e sua fé. Desde o primeiro momento dessa nova era, o pontífice, ele traçou um único propósito: preservar o conhecimento intocado. Ele criou então um método de ensino oral, onde as lições eram repetidas incessantemente, até que fossem gravadas na memória de cada nova geração. E assim, milhares de anos depois, quando finalmente se consolidaram em sua nova pátria, o Egito, esse vasto saber foi eternizado nas paredes. As paredes dos templos egípcios se tornaram livros imortais. Os dogmas da criação foram esculpidos em pedra, desde Anhá, Heliópolis até Dendera, ao longo de 1.000 quilômetros de margens do Nilo. O Criador é o Deus do universo. Somente Ele gerou cada estrela e cada errante antes de criar todas as coisas acima e todas as coisas vivas que estão na Terra, pois nenhuma vida teria sido possível se a lei do Criador não tivesse, em primeiro lugar, ordenado que o sol brilhasse. Assim a luz surgiu das trevas. Essas palavras ecoavam os ensinamentos dos sacerdotes resgatados, preservados geração após geração, até se tornarem inscrições eternas.
Mesmo os monumentos erguidos séculos depois eram sombras de algo muito mais antigo. O templo de Dendera, reconstruído 6 vezes antes da era ptolomaica, seguia planos ancestrais preservados em papiros e manuscritos ainda mais antigos. A história dos sobreviventes estava cravada na pedra, inalterada pelo tempo, confirmada pela própria grandiosidade de seus templos. E assim, o templo de Ptah, erguido perto da esfinge, foi restaurado à sua glória original. Hoje ele permanece como um testemunho inquebrantável de um povo que sobreviveu ao impossível. Milhares de visitantes atravessam suas passagens todos os anos, sem saber que estão diante de uma estrutura que desafia o entendimento humano. Ao entrar, a primeira impressão é de perplexidade. A menor pedra da base, perfeitamente esculpida e embutida, pesa centenas de toneladas. Esse templo não é apenas um edifício, é um símbolo, a homenagem incondicional de um povo que encontrou seu segundo coração, agradecendo ao Criador por tê-los permitido sobreviver. A verdadeira antiguidade dos templos egípcios é muito mais profunda do que se imagina. Nas regiões de Dendera e Nagadá, textos encontrados em expedições arqueológicas repetem incansavelmente a mesma verdade, para que ninguém possa ignorar. Eles falam da caos original e instrumental, do momento em que as coisas e os seres emergiram do caos, nascidos da voz suprema. Eles narram como Deus, o mestre do verbo, deu vida aos minerais, aos vegetais, aos animais e finalmente à humanidade. No início, o conhecimento não era escrito, ele era gravado nas pedras, espalhado ao longo da rota do êxodo africano, em centenas de paredes de arenito e cavernas. Daí então, para evitar que se perdesse, foi criado um sistema ancestral de transmissão oral. Cada adulto selecionado memorizava uma parte do conhecimento e a repetia incansavelmente todos os dias, até chegar a um limite de idade onde passava tudo ao seu primogênito, sem alterar uma única palavra. E aí, como eu falei antes, esse ciclo continuou por gerações até que o povo finalmente alcançou o destino deles. Finalmente chegaram à terra que se tornaria o Egito, a civilização que nasceu repentinamente. Mas a verdade é que ela não nasceu do nada. Ela renasceu. E mesmo com recursos limitados, eles restauraram a ciência deles. A prova dessa antiga linhagem ainda está diante de nós. Em Dendera, no templo da Senhora do Céu, e em Nagadá, as tumbas dos reis pré-dinásticos, os seguidores de Horus, continuam a ser desenterradas, revelando mistérios que remontam a um tempo muito anterior a Menes. Esses primeiros monarcas esquecidos pela história oficial reinaram quando o Egito ainda era um eco de um mundo perdido. Seus túmulos não são meros sepulcros, eles são testemunhos de uma civilização que dominava a arte, a ciência e a espiritualidade em um nível que desafia nossa compreensão. As mastabas, de estrutura imponente, eram pintadas com 3 cores, preto, ocre e branco, usando técnicas que, mesmo com recursos limitados, demonstravam um domínio absoluto dos materiais disponíveis. Mas o que realmente impressiona são os artefatos encontrados em seu interior. As cerâmicas são perfeitas em simetria e design. Os móveis, mesmo rústicos, possuem uma elegância singular. Mas são as joias que desafiam nossa lógica. Brincos de jade, anéis de ouro e lápis-lazuli, pedras incrustadas com ágata, calcedônia, opala, coral e jaspe. Os cristais de rocha, lapidados com precisão, exigem ferramentas avançadas que, teoricamente, não deveriam existir naquela época, segundo a história que eles nos contam, Até mesmo os joalheiros modernos teriam dificuldades em replicar esses trabalhos. Além disso, foram encontrados pentes de chifre gravados com os primeiros hieróglifos conhecidos, além de caixas de pomadas e essências cuidadosamente armazenadas. Algumas continham sais amoniacais e terebintina, indicando um conhecimento sofisticado de medicina e química. Mas acho que tá bom por esse vídeo, tem muito assunto ainda pra falar sobre os Atlantes. Se vocês quiserem continuação, quiserem que eu faça uma série, comentem muito aí embaixo, que aí eu vou saber realmente que vocês gostaram, até porque muita coisa eu pego do francês, então dá um trabalhão pra fazer. E aí se você tem todo esse trabalho de traduzir, desanima quando as pessoas não assistem, E além de todos os meus projetos pra esse ano, eu tô preparando um conteúdo bem especial, que é o conteúdo do livro dos Atlantes lá do Eduardo. Aquele livro fala muita coisa sobre a criação, sobre Cronos, Kairos,
Bifrost, Tesseract, é um assunto bem complicado, mas acredito que vai ficar bem bacana porque eu tô ilustrando ele com inteligência artificial. Quem quiser entrar na lista de espera, vou deixar ela aqui embaixo na descrição também. É só uma lista, não tem nada pronto ainda. E também reforçando, o link do nosso Telegram tá aí abaixo. Nosso chat do Telegram do canal é totalmente grátis, pode entrar lá. E também o canal do WhatsApp para você receber as atualizações dos meus projetos. E lembrando também que essa semana no Chave Mestra a Mais a gente continua falando sobre a verdadeira história das Américas. A gente vai ver as semelhanças entre as culturas antigas, ruínas maias, egípcias e asiáticas. Elas compartilham tecnologias idênticas, incluindo o mesmo tipo de cimento utilizado em Teotihuacan, Mianmar e Camboja. Como isso é possível se essas civilizações nunca estiveram conectadas? Os povos antigos registraram a chegada de seres avançados que trouxeram conhecimento e tecnologia. Será que eram alienígenas, viajantes do tempo, ou os últimos sobreviventes de uma civilização global apagada da nossa história? Clica aí no link da descrição e comentário fixado e venha conhecer você também o Chave Mestra Mais. Se gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E como eu falei no começo, se você não assistiu a primeira parte dessa saga dos Atlantes, vou deixar os 2 primeiros vídeos aparecendo aqui na tela. Vai lá assistir, vai lá relembrar. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Até mais!